Mais de 11 milhões de toneladas de produtos químicos agrícolas saturam as vastas terras agrícolas americanas todos os anos. Mas, para onde escoa todo esse volume tóxico através da geografia continental? A resposta não está visível imediatamente na superfície, ocultando-se sob a correnteza. Os compostos envenenam silenciosamente as vias fluviais da nação, desde o fluxo poderoso do Mississippi até os pequenos riachos do oeste. Pode-se notar como a vida biológica nessas áreas se torna cada vez mais escassa e exaurida. Mas isso é apenas o começo. Diante do colapso iminente, as pessoas tentaram algo sem precedentes para a recuperação ambiental. À primeira vista, a liberação de alguns castores de volta a esses lugares parece uma medida irrelevante contra a poluição industrial. Mas, na prática, o inesperado aconteceu rapidamente. Um pequeno engenheiro natural, outrora descartado pelos humanos, começou a alterar a dinâmica hidrológica de forma autônoma. Vê-se o animal trabalhando sem plantas, sem financiamento e sem licenças de construção. Depois, fica mais complexo. Eles precisavam apenas de dentes, lama compactada e alguns galhos para construir estruturas capazes de remodelar paisagens inteiras. Será que essa criatura pode realmente puxar um ecossistema de volta da beira do colapso total? A jornada de renascimento começa aqui, 2 bilhões de toneladas. Essa é a quantidade exata de resíduos que a humanidade libera no ambiente anualmente. Somam-se a isso quase 50 milhões de toneladas de plástico e mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais. Por que esse fluxo constante de detritos é tão crítico para o ecossistema global? Os rios e córregos recebem silenciosamente essa carga tóxica dia após dia. O processo empurra os cursos d'água, que antes sustentavam civilizações, para um declínio irreversível. Vê-se esse impacto com clareza absoluta no Mississippi. Ele atua como a principal artéria da nação, drenando 40% dos Estados Unidos e transportando águas residuais de 31 estados. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o rio parece apenas um fluxo natural, mas na prática, ele entrega quantidades massivas de nitrogênio e fósforo no Golfo do México, criando a infame Zona Morta. De acordo com a NOAA, em 2023, essa área sem oxigênio expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. A região tem quase o tamanho de Delaware, onde se nota que praticamente nenhuma criatura habitante do fundo consegue sobreviver. A situação fica mais complexa com as alterações físicas na paisagem. Mais de um século de represamento e canalização arrancou quase 50% das florestas de planície de inundação do Alto Mississippi. Tudo só se complica no curso inferior do rio. O Baixo Mississippi encolheu para apenas cerca de 30% de sua extensão original devido à drenagem implacável de áreas úmidas. Esse gigante, outrora doador de vida, transformou-se em uma máquina de produzir inundações. O desastre de 1927 causou danos equivalentes a mais de 25 bilhões de dólares em valores atuais. A catástrofe permanece como um dos eventos naturais mais devastadores da história americana, 0,2 graus por década. Esse é o ritmo exato com que as temperaturas globais sobem atualmente, aquecendo a Terra mais rápido do que nunca na história. Por que uma fração decimal de temperatura altera tão drasticamente o cenário das catástrofes naturais americanas? À primeira vista, o aquecimento parece um processo lento e gradual, mas na prática ele seca florestas inteiras, tornando a vegetação um combustível pronto para a ignição imediata. Em 2023, os Estados Unidos viram mais de 2.690.000 acres de terra serem consumidos pelas chamas. O prejuízo econômico total gerado pelos incêndios florestais é estimado em 893 bilhões de dólares todos os anos.
Pode-se notar como a cinza cai incessantemente em rios e córregos, cobrindo vastas áreas da Califórnia até o Canadá. O solo fértil é queimado até a base, e os fluxos de água tornam-se mais erráticos do que nunca. Mas isso é apenas o começo do colapso ecológico. As mudanças climáticas intensificam cada variável física, derrubando a umidade do ar e fortalecendo os ventos. Uma única faísca pode se transformar em uma catástrofe incontrolável em questão de horas. Florestas antigas desaparecem, zonas úmidas entram em colapso estrutural e os rios, já enfraquecidos pela poluição, são empurrados ainda mais perto de seu limite de ruptura. 60 milhões de castores da América do Norte foram caçados quase até a extinção entre o século XVII e o final do século XIX. Por que essa perseguição ocorreu em tal escala? A resposta imediata muitas vezes não aparece nos registros de superfície, mas a demanda global por pele e castório impulsionou o massacre comercial. No início dos anos 1900, muitos estados mantinham apenas algumas centenas de sobreviventes dispersos em áreas úmidas remotas. No entanto, uma reviravolta decisiva ocorreu em meados dos anos 2000. Ecologistas perceberam que o desaparecimento dos castores fazia riachos secarem muito mais rápido. Vê-se como as áreas úmidas sumiam e os incêndios florestais se espalhavam com facilidade alarmante, enquanto rios enfraquecidos eram empurrados para o limite. À primeira vista, a conexão parecia pequena, mas na prática, a ausência desses animais desestabilizava bacias inteiras. Em 2008, lançaram o projeto Methyl Beaver para restaurar as populações em North Cascades. Equipes aplicam armadilhas humanitárias e exames de saúde rigorosos antes do transporte. Pode-se notar a realocação cuidadosa de animais de áreas residenciais para bacias degradadas que precisavam deles. Mas isso é apenas o começo. O incêndio massivo de 2014 abriu a porta para um experimento único. 8 pares de castores foram soltos em 3 bacias totalmente queimadas. Pode-se notar que, um ano depois, todos haviam sobrevivido ao inverno. A câmera desliza sobre mais de 15 novas barragens construídas estrategicamente nos cursos d'água. Vales antes escurecidos tornaram-se paisagens verdes e úmidas em apenas algumas temporadas. A recuperação natural segue seu curso estável, $1,2 milhão. Esse era o orçamento exato de um projeto de barragem na República Tcheca que permaneceu estagnado no papel. Por que a engenharia humana levou 7 anos discutindo licenças enquanto a natureza resolveu o problema hidráulico em poucas semanas? A burocracia manteve as máquinas pesadas desligadas, impedindo o início da obra civil. Mas uma única colônia de castores ergueu uma barreira estrutural no local preciso, recriando as condições de pântano que o projeto original visava. As autoridades admitiram posteriormente que os animais executaram o trabalho técnico gratuitamente. Ecologistas classificam esses roedores como engenheiros de ecossistemas, devido à alteração física que provocam no terreno. O fluxo de restauração começa com cada tronco que o animal transporta na boca para a construção. À primeira vista, a barragem de madeira parece bloquear o rio totalmente, mas na prática, ela funciona como um sistema de desaceleração hidráulica. A estrutura permite que a água escape lateralmente e sature o solo adjacente. Vê-se como o líquido forma novas zonas úmidas à medida que permeia a terra seca. Em questão de semanas, os sedimentos retidos na base da barragem aprisionam nutrientes essenciais. Juncos, salgueiros e álamos enraizam rapidamente nas margens recém-formadas. Mas isso é apenas o começo. Insetos retornam ao ambiente em ondas sucessivas de renovação biológica. As lagoas resultantes funcionam como oásis técnicos em paisagens áridas. Veados-mula, alces, tetrazes e patos reais utilizam essas paradas estratégicas para descanso e alimentação.
pode-se notar a estabilização natural das margens dos rios, que ocorre sem a necessidade de escavadeiras ou concreto. Depois, fica mais complexo. Peixes pequenos encontram refúgio físico entre os galhos submersos, protegidos da correnteza. Isso define o castor como uma espécie-chave, um pilar estrutural que impede o colapso de todo o sistema. A paisagem restaurada segue seu ciclo natural estação após estação. 300 castores foram reintroduzidos por ecologistas no curso superior do rio Metil desde 2008. O ritmo de renovação trazido por esses animais atinge profundamente as vias fluviais desses vales historicamente atingidos pela seca. Por que confiar a gestão hídrica a roedores em vez de utilizar máquinas pesadas? A resposta surge na análise dos custos de infraestrutura. Em apenas uma década, eles criaram 176 novos lagos, reservatórios naturais, que custariam aos humanos milhões de dólares para serem replicados artificialmente. Mas isso é apenas o começo dos números impressionantes desta transformação. Pode-se notar como a água se acumula nas estruturas formadas organicamente. Em média, uma única barragem de castor consegue reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Os primeiros 62 lagos sozinhos armazenaram quase 5 milhões de galões. À primeira vista, a construção parece um amontoado caótico de galhos, mas na prática funciona como um sistema de engenharia hidráulica de alta precisão. Por essa razão, toda a rede agora retém mais de 65 milhões de galões de água anualmente. Esse volume seria suficiente para abastecer uma residência na localidade de Twist por mais de 20 anos ininterruptos. Os benefícios se estendem muito além da superfície visível da água represada. Depois, fica mais complexo. Pesquisadores realizaram um estudo detalhado na bacia do Rio Columbia para medir o impacto no subsolo. 29 lagos de castores adicionaram 6 milhões e 600 mil galões de águas subterrâneas à reserva local. Essa recarga crítica permite que regiões inteiras suportem até as secas mais severas. As barragens possuem uma estrutura única que não bloqueia a água completamente, mas a espalha para que ela se infiltre no solo e recarregue os aquíferos abaixo. A câmera desliza pelos riachos que permanecem mais frios e estáveis durante o pico de calor do verão. A água armazenada é liberada lentamente pelo sistema natural, enquanto cursos d'água sem castores secam até a rocha nua no final da estação. Aqueles com a presença dos animais mantêm o capim verde. A vida persiste através da umidade retida. 3 vezes mais umidade. Esse é o volume exato que áreas com barragens de castores retêm, em comparação com locais sem elas, segundo análises de satélite da NASA de 2020. Por que estruturas de madeira e lama conseguem deter incêndios devastadores? Cientistas não esperavam que essas construções servissem como um escudo natural. A resposta está na engenharia dos roedores, que espalha a água e impede o avanço das chamas. Mas isso é apenas o começo da proteção. Parece simples o represamento da água, mas na prática ele cria depressões úmidas que o fogo não consegue consumir. Vê-se como o líquido satura o solo profundamente, preservando uma camada de lama fria e permitindo que a vida persista ao redor. Depois, fica mais complexo. Levantamentos em Washington e Idaho provaram que vales com castores permanecem como oásis verdes em paisagens rachadas pela seca. Durante o incêndio Twist de 2015, muitos lagos apresentaram um lado chamuscado, enquanto o outro permaneceu verde e intacto. Pode-se notar onde a destruição cessou. Bombeiros até utilizaram a água desses reservatórios naturais para combater o avanço do fogo. As lagoas atuam como fortalezas ecológicas em temporadas severas. 7 espécies nativas de salmão habitam o estado de Washington, mas suas populações sofreram um colapso dramático nos últimos 40 anos.
O cenário de temporadas de incêndios cada vez mais severas contrasta com a persistência da vida resiliente ao redor das lagoas remanescentes. Por que esses peixes icônicos foram empurrados para a beira da extinção? Aparentemente, a causa seria apenas climática ou natural. O crescimento populacional de 63% entre 1990 e 2020 comprimiu drasticamente as planícies de inundação. Pode-se notar como o concreto estrangula os riachos, aquecendo as águas a níveis críticos. A região de Puget Sound perdeu mais de um terço de sua linha costeira natural, resultando na queda de 70% a 90% dos salmões Chinook e Coho em muitas bacias devido ao aquecimento. Mas a esperança emerge de pequenos engenheiros. À primeira vista, a reintrodução de roedores parece uma medida simples, mas na prática, o projeto Castor Tulalip executa uma engenharia ecológica precisa desde 2014. Mais de 200 castores foram levados para riachos no norte de Puget. Vê-se como eles erguem longas cadeias de lagoas frias, algumas contendo 12 ou 13 represas consecutivas. Depois, fica mais complexo. As estruturas diminuem a velocidade do fluxo e criam sombra essencial. Nuvens de insetos proliferam na água calma, servindo de alimento do qual os salmões jovens dependem. Ecologistas documentaram o retorno de centenas de juvenis a lugares antes considerados riachos mortos. O ciclo natural se restabelece gradualmente nestas águas. Mais de 150 realocações ocorreram em apenas 12 meses, um número que redefine a estratégia de recuperação ambiental em Washington. Por que o Estado aposta em castores para salvar bacias hidrográficas inteiras? A tecnologia moderna sugeriria o uso de máquinas pesadas e dragagem mecânica. Mas esses animais conseguem reviver vales secos e trazer o salmão de volta de formas orgânicas que a engenharia humana não consegue replicar. A percepção pública sobre esses arquitetos fluviais mudou drasticamente nas últimas décadas. Antigamente, eles eram vistos como pragas que derrubavam árvores e inundavam quintais, sendo empurrados para a beira da extinção em áreas úmidas remotas. Parecia óbvio tratá-los apenas como um problema a ser removido, mas na prática, o Estado decidiu transformar seus instintos em uma solução de recuperação natural. Washington não suprime mais essa natureza, mas a redireciona estrategicamente. Mas isso é apenas o começo. Programas como o Projeto Methow Beaver e a iniciativa Tulalip funcionam hoje como equipes táticas de reconstrução de ecossistemas. Eles respondem a chamados sobre animais incômodos, prendendo humanamente cada espécime e realizando exames de saúde detalhados. Vê-se o cuidado ao transportá-los para bacias hidrográficas esgotadas, onde a construção de barragens se torna o recurso mais valioso. Depois, fica mais complexo. Apenas em 2023, esse esforço logístico resultou na criação de dezenas de novos complexos de barragens naturais. Essas estruturas desaceleram as correntes e baixam a temperatura da água, projetando sombra essencial sobre o leito do rio. Pode-se notar como isso reabre corredores de migração perdidos para o salmão juvenil em águas antes estéreis. Bacias escritas como casos perdidos ganham uma nova chance de sobrevivência. Os rios recuperam seus primeiros ritmos de vida. Dezenas de milhões de castores foram varridos da América do Norte por causa de um único acessório de luxo. Por que uma simples pele carregava valor suficiente para quase apagar uma espécie inteira da natureza? A resposta não reside apenas na moda antiga, mas na biologia única do animal. O subpelo ultrafino, exclusivo desta espécie, era o material isolante mais cobiçado da Europa para a produção de chapéus de feltro durante 3 séculos. Para entender essa jornada de recuperação, entramos no curtume. Cada pele seca é recebida não como resíduo, mas como uma mercadoria de alto valor que exige rastreamento individual.
Um código de identificação composto por pequenos furos perfurados é atribuído a cada peça. Isso garante o monitoramento preciso de cada fornecedor ao longo da linha. Imediatamente após a marcação, as peles são movidas para um tanque de reidratação industrial, uma solução de água salgada e produtos químicos especializados restaura a umidade original ao longo de mais de 12 horas de imersão. Mas isso é apenas o começo de uma sequência meticulosa. A transformação da pele crua e áspera em material durável avança para uma etapa de precisão absoluta. As peles reidratadas são dobradas sobre uma viga de madeira resistente ou alimentadas em uma máquina especializada para o amaciamento. Pode-se notar como o equipamento trabalha para abrir a estrutura da derme e permitir que o couro respire novamente. Esta etapa determina se as soluções de tratamento subsequentes penetrarão profundamente o suficiente nas fibras. O curtidor inicia então a lavagem da pele, raspando a primeira camada grossa de tecido para remover o material grosseiro. O objetivo é criar uma superfície perfeitamente uniforme, precisa até o milímetro. Depois, fica mais complexo. A pele é colocada em um segundo banho de imersão, desta vez, utilizando uma solução desengordurante cuidadosamente calibrada. À primeira vista, a limpeza parece um processo simples de lavagem, mas na prática é uma operação química crítica, onde a menor falha condena o produto. A solução deve ser forte o suficiente para remover todos os óleos naturais, sem danificar os delicados folículos pilosos. Qualquer quantidade residual de gordura pode fazer o couro apodrecer ou descolorir com o tempo. Uma vez retirada do tanque, a pele é descarnada novamente. O operador afina áreas densas como os ombros e a cauda. Vê-se como a lâmina define a maciez, a durabilidade e a coloração impecável do couro acabado. Agora o material entra no estágio mais delicado de todo o processo, a remoção dos pelos de guarda para criar o chamado castor tosquiado. O curtidor imerge a pele em uma solução formulada que solta apenas as raízes dos pelos de guarda, sem tocar no subpelo ultrafino abaixo. A proporção química deve ser perfeitamente exata. Quando a pele atinge o nível ideal de abertura, é colocada sobre uma viga para a raspagem manual. Cada pelo de guarda e pelo juvenil é cuidadosamente removido da superfície. Um movimento errado, um único pelo quebrado, e toda a pele se torna instantaneamente uma rejeição sem valor. Uma perda de vários milhares de dólares ocorre em uma fração de segundo. A precisão alcançada durante a etapa de depilação abre caminho para o acabamento estrutural. A pele é colocada em uma solução de decapagem para apertar o grão e travar as raízes do subpelo no lugar, sendo raspada novamente para atingir a espessura exata. O processo está apenas ganhando velocidade para a fase final. Trabalhadores movem a pele para a fase de curtimento úmido, estabilizando as fibras antes da secagem e do revolvimento. Dentro de tambores rotativos gigantes, ciclos poderosos quebram as fibras rígidas, criando a maciez e o caimento característicos. A pele é então esticada para abrir o grão e prepará-lo para receber os óleos de curtimento. Com a estrutura totalmente aberta, o material ganha o acabamento refinado de um produto premium. Uma camada de óleo de curtimento é aplicada uniformemente e pressionada profundamente na fibra, usando uma máquina de bateção especializada. Isso restaura a flexibilidade natural, o brilho e a durabilidade. Para pedidos de castor tosquiado, o aparador guia a pele através de lâminas de precisão para ajustar o comprimento e a direção do pelo conforme o design. Finalmente, a pele é branqueada, limpa e revolvida por horas. O material atinge a suavidade e o brilho necessários, pronto para seguir para a oficina de moda. Suavidade e brilho intenso são os requisitos exatos antes que o material siga para a oficina de moda. No entanto,
Entre as represas humildes e os riachos recém-revividos, os castores permanecem como prova de maravilhas naturais incompletamente compreendidas. Por que a intervenção desses animais supera a engenharia convencional na recuperação hídrica? A resposta não é óbvia para quem observa apenas a superfície da água. Eles não apenas restauram cursos d'água em declínio, mas despertam ecossistemas inteiros há muito considerados esquecidos. Cada mordida na madeira e cada redirecionamento do fluxo injetam vida nova no ambiente físico. Pode-se notar como a vegetação sobe novamente após anos de seca severa nas margens. À primeira vista, a construção das barragens parece um amontoado simples de galhos. Mas, na prática, ela cria o abrigo exato, onde peixes encontram refúgio e pássaros retornam para se alimentar. A água se acumula lentamente, alterando a geografia local de forma permanente. Parece difícil acreditar que uma criatura tão pequena possa remodelar o destino de uma paisagem inteira. Mas isso é apenas o começo da regeneração biológica. As estruturas físicas criadas pelos castores sustentam uma cadeia complexa que se fortalece com o tempo. A natureza retoma seu equilíbrio silenciosamente ao redor das águas calmas.